E aí, essa galera, gente, voltando aqui para mais uma aulinha de computação em nuvem. Agora eu trago para vocês com um pouco mais de detalhes, os modelos de serviço de computação em nuvem, né? E como eu disse para vocês antes, são basicamente, a computação em nuvem oferece basicamente três modelos de serviço, que são o SaaS, né? O PaaS e o IaaS, beleza? O que é que a gente precisa saber, né? Primeiramente em relação ao SaaS. Vou começar com ele. Primeiro, uma coisa importante é que o usuário final, quando você vê o usuário final, ele vai estar relacionado a esse SaaS aqui, ao software como serviço, o usuário final. Beleza? Que é aquele usuário tradicional. Claro que um desenvolvedor, por exemplo, ele pode ser um desenvolvedor em um certo momento e ser um usuário final em outro momento. Mas quando ele está sendo o usuário final, ele está normalmente usando esse software como serviço. O PaaS, eu vou entrar em detalhes de cada um aqui, mas o PaaS, ele sim está mais relacionado com o desenvolvedor que vai desenvolver, pode, né, desenvolver um software como serviço para o usuário final utilizar. Beleza? Assim como a infraestrutura, né, também mais relacionado ao desenvolvedor. O que você precisa saber sobre software como serviço para que fique claro isso para você, né? Ele vai prover aplicações que podem ser acessadas pela internet sem necessidade de download. É o que eu falei anteriormente, né? Antes você tinha que baixar, download, configurar. Aliás, muita gente ainda faz isso. Eu uso isso. Eu uso o software instalado no meu computador pessoalmente e salvo o arquivo já diretamente, já fica salvo. Quando eu salvo no meu computador já envia automaticamente para a nuvem, porque eu já deixo conectado, compartilhado, né? Mas o software está no meu computador. Mas algumas vezes eu uso softwares como serviço também, né? Então, aqueles aplicativos que até então você necessitava instalar na sua máquina, né, do usuário, sendo a gente usuário, e agora ele está hospedado na nuvem como alternativa desse processamento local, a gente chama isso de SaaS, né, software como serviço. Então, esses softwares são acessados de forma online, claro. Então, alguns exemplos aí, o Google Apps, né, esses aplicativos do Google, Microsoft Office 365, tem vários, né? Se você sair pesquisando, tem outros exemplos de ferramentas. Então, algumas características desses, por exemplo, eu gosto muito do Google, os aplicativos do Google, né, são recursos de software na nuvem para a criação, por exemplo, né, de documentos, de planilhas, de formulários. E você pode compartilhar esse documento, né, com outras pessoas. Você salva no momento que você está salvando e escrevendo, a outra pessoa pode ir acompanhando aquilo que você está fazendo em tempo real, praticamente. Não tempo real, não, porque tem o lag, né, o espaçozinho da internet, né, da sua internet, para poder apresentar para outro usuário, mas é quase que real, né, diferença dependendo da internet de segundos, e você pode utilizar esse software de forma gratuita. Tem também da Microsoft o Office, né, que é integrado ao OneDrive, também oferece um serviço gratuito, agora limitado, e tem o Office 365, que aí você tem várias ferramentas, né? Várias ferramentas, e que não é totalmente gratuito, né? Essa versão. Então, assim, se você comprar de fato o espaço de armazenamento na Microsoft, né, se você comprar o Office 365, por exemplo, para instalar no seu computador, você já automaticamente ganha esse espaço de armazenamento, o espaço de armazenamento de dados na sua conta, né? Mas ela oferece para você uma versão gratuita, tanto do Word, do Excel e de algumas outras, não sei, não vai depender do momento que você for, né, isso pode mudar, né, de que você for utilizar as ferramentas que são gratuitas lá na Microsoft. Eu prefiro os da Google, as ferramentas do Google, utilizo mais o software como serviço do Google, nessas ferramentas que a gente chama ferramentas de escritório. O que é importante que você saiba aqui é o que caracteriza de fato um SaaS, beleza? É o mais importante. Você saiba o que caracteriza de fato um SaaS.
O PaaS, você também, claro, precisa saber o que caracteriza esse PaaS, né? Mas ela vai, como está dizendo, né, eu trago para vocês, prover serviços e API para facilitar o desenvolvimento e a distribuição de aplicações. Talvez você que não seja da área de TI, fique um pouco difícil às vezes de imaginar isso aqui. Mas quando se você já desenvolveu ou se você conhece alguém, é normal, é comum que quando você está desenvolvendo um software, você necessite de APIs, de bibliotecas, né, que já trazem algum tipo de solução para você, né? Essa biblioteca, essas APIs já trazem algum tipo de solução. E aí, quando você vai precisar dessa solução, você tem que importar essas bibliotecas, configurar essas APIs para poder utilizar essas soluções que alguém já fez, né? Isso quando você está desenvolvendo qualquer coisa, qualquer tipo de software. Quando você está usando uma plataforma como serviço, essas APIs, essas bibliotecas, elas já estão configuradas na nuvem, já estão configuradas sobre essa plataforma, né? Então o desenvolvedor ele não vai precisar se preocupar com isso, ele vai apenas no código dele chamar aquela biblioteca e usar. E lá na plataforma, normalmente vai estar mais atualizada, vai estar mais estável, a biblioteca API mais estável, mais atualizada. Então, assim, o que é importante você saber do PaaS é que esse serviço aí de plataforma, né, de desenvolvimento, ele é oferecido por um provedor, né, normalmente a empresa ou a programadores de aplicativos, de softwares, né, que são essas plataformas são disponibilizadas, claro, na nuvem. E aí a gente caracteriza, né? E isso é importante saber. Exemplos, por exemplo, principalmente se você vai fazer concurso público, de plataforma como serviço. Então tem o Google App Engine, tem o Microsoft Azure. Então, assim, esses dois são grandes exemplos de plataforma como serviço, certo? Tanto o App Engine do Google como o Windows Azure da Microsoft. Beleza? Então aqui uma descrição do que cada um faz, permite que desenvolvedores criem e hospedem aplicativos da web usando o Google, né? O Google ele tem a sua própria plataforma lá para o desenvolvedor, se quiser utilizar. Facilita o gerenciamento dos aplicativos integrados aos data centers do Google em plataformas sem servidor. Disponibiliza total liberdade de gerenciamento e infraestrutura aos servidores. O da Microsoft, digamos, um concorrente integrado às tecnologias da Microsoft, suporta várias linguagens de programação. Então aqui se o programador, por exemplo, já é mais acostumado com o .NET, que é uma linguagem mais relacionada a quem desenvolve para a Microsoft, né? Então é normal que utilize mais os serviços dessa plataforma, né, da Microsoft Azure. Então, integrado às tecnologias da Microsoft, dá suporte a várias linguagens de programação, entre outras funções como criação de aplicativos na web, móveis, até internet das coisas. Escalável, permite a aplicação receber maior quantidade de acesso do que costuma receber. Quando se fala em escalável, gente, uma aplicação escalável, é importante você entender isso, é como se ela fosse elástica, sabe? Ali, ela não fosse aquela coisa rígida. Tem gente acessando e aí eu preciso de dar disponibilidade a mais pessoas acessando. Então a plataforma consegue se moldar, vamos falar assim, se moldar a esses novos acessos. Imagina aí muita gente acessando essa plataforma, muita gente acessando via web esse serviço. Então a plataforma, quando ela é escalável, ela consegue se moldar mais a essa quantidade grande de acesso. É por isso que muitas vezes você vê, o sistema tal caiu, indisponível, porque se não for um ataque de algum cracker, né, provavelmente foi por causa da quantidade grande de acesso e ela se tornou indisponível. A gente falou isso nas aulas de segurança da informação. Beleza? Então, plataforma como serviço, é importante que você saiba que
tem a capacidade de quê? De oferecer ao usuário, né, um modelo de computação que ele vai armazenar aplicativos ou até mesmo uma comunicação para aplicativos, para softwares, né, plataformas, para esse tipo de serviço. Não é tão comum ao usuário final. Não é comum ao usuário final. Quando se fala em usuário final, está falando de software como serviço. Por fim, infraestrutura como serviço. Vai disponibilizar recursos de hardware, como espaço para armazenamento em discos e capacidade de processamento. A IaaS, né, infraestrutura como serviço, é um serviço de armazenamento e também pode ser visto como de processamento, tá? Pelos provedores, né? Nesse exemplo aí, o cliente, no caso, ele não vai ter controle sobre os servidores, beleza? Você não tem aí, eu quero ter acesso à memória, como você pode ter controle sobre o seu equipamento, tranquilo? O que é importante que você saiba aí também, vou entrar ainda no assunto de AWS, de Google Cloud também, mas também é importante, sim, às vezes esse conceito de IaaS, ele foge um pouco daquela definição lá do NIST que a gente viu na outra aula, e é chamado de hardware como serviço, tá? Então fica HaaS, com H. Às vezes você pode encontrar isso também. Esses são exemplos de provedor de IaaS, né? O Amazon Web Service, AWS, que é um serviço como hospedagem de sites, muito utilizado, para o pessoal usa muito hoje para hospedar sites. Armazenamento de arquivos, né? Colocar seus arquivos lá. Banco de dados, ou seja, você que desenvolve softwares que acessam sistemas de banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados. Ele já tem lá um sistema gerenciador de banco de dados dele. Então, assim, imagina que antes você tinha imagina aí um sistema cliente-servidor, onde você tem vários clientes numa rede local. Antigamente você usava muito isso, e um servidor. E aí você colocava seu banco de dados lá naquele servidor do seu sistema. Muitas empresas até hoje utilizam isso aí, uma rede local. A gente já falou em aulas anteriores, né? Então, o banco de dados estava lá. O que é que você tem hoje? Hoje você tem alguém lá, alguém pegou e fez o quê? Criou esse serviço para ser utilizado via nuvem, né? Esse alguém, Amazon, nesse exemplo aí, né? E aí lá ele já tem um sistema gerenciador de banco de dados que você não precisa, como eu disse novamente, você não precisa ter esse SGBD na sua máquina. No SGBD a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mais na frente eu posso gravar algumas aulas sobre banco de dados, conceitos introdutórios, assim, mais para o pessoal que não é de fato até da área para que fique nessa playlist da área de informática, né? Mas que hoje já cai bastante em concurso. Mas os conceitos iniciais de banco de dados, você vai entender que o SGBD é um sistema gerenciador de banco de dados. E aí existem vários, como o Oracle, por exemplo, o Microsoft SQL Server, tá? E aí, esse Amazon Web Service, ele já provê isso para você. Já te dá esse servidor, já te dá serviço de stream, né? O Google Cloud é uma suíte de computação. Desculpa. O Google Cloud é uma suíte de computação em nuvem oferecida pela Google, né? Onde vai ter vários. Quando você vê a palavra suíte, é um conjunto de ferramentas, né? Você vai ter. E aí outros exemplos que você pode encontrar também, né? O IBM Cloud, Share Servers, Microsoft Azure. Então são vários. O que eu peço a vocês é que, se vocês querem entender, assim, que se não ficar muito claro, coloca no YouTube, busca alguns vídeos de computação em nuvem que mostrem, não uma aula tradicional, mas que mostrem os servidores, que mostrem, geralmente documentários tem isso aí, que mostrem como funciona, para que fique um pouco mais claro para vocês, principalmente plataforma como serviço e infraestrutura como serviço, né? Porque o software como serviço eu acredito que todo mundo já esteja utilizando. Alguns outros exemplos ainda que você pode encontrar Communication as Service, né? Network as Service, Monitoring as Service. Então, cada vez que vai aparecendo mais serviços oferecidos por computação em nuvem, você vai tendo essas nomenclaturas, né? Mas basicamente esses são os 3 modelos de serviço, certo? Em computação em nuvem. Beleza, galera?
Então, por hoje é isso aí. Valeu. Na próxima aula a gente conclui essa parte de computação em nuvem. Espero que vocês estejam gostando. Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!